aqui de Vila Kennedy, sou nascido e criado na Vila Kennedy. Eu sou debatedor fixo de um programa na TV Boas Novas. Quem conhece a TV Boas Novas? Participo de um programa lá, pelo menos duas vezes na semana. Eu estou lá participando de um programa chamado Antenados na Geral. Você deve ter, se você assistir, você vai me encontrar lá certamente durante a semana. Eu participo periodicamente do programa da Rádio Melodia, do debate. Então você já percebeu que eu sou um cara de assunto, que as pessoas gostam de debater. Então você imagina, eu tenho me especializado nesse negócio de discutir. Mas essa intenção é vinda do coração de Deus. Porque durante muito tempo, eu nasci com um problema, com uma deficiência física. Eu sou cego do meu olho esquerdo. Como eu nasci com um problema no meu olho, eu era vesgo, zarolha, caolho. Ficou fácil? Caolho. As pessoas me apelidavam, a galera jovem vai gostar. É um apelido que eu demorei a entender, eu não tinha entendido. Meu apelido era frito peixe de olho no gato. Eu estava fritando peixe, mas eu estava, entendeu? Meu olho era completamente torto. Então você imagina uma criança que cresce com uma deficiência física que é completamente exposta. Você olha para a cara do indivíduo, você vê o defeito. Todo mundo é cheio de defeitos, mas tem defeitos que é mais escondido, tem defeito que é mais exposto. E eu nasci com esse problema. Então, só para você ter noção de que eu estar aqui agora, nesse momento, falando para todos vocês, falando na TV, falando na rádio, é um milagre, porque eu cresci depressivo. Eu cresci uma criança deprimida. Eu até queria fazer um adendo aqui e falar para os pais que quando você tiver o seu filho, vendo o seu filho zombando ou, de alguma maneira, curioso com o fato de alguma criança ser diferente do que ele é, ensine o seu filho a lidar com as diferenças sem tornar com que as pessoas se sintam fragilizadas e envergonhadas. Eu cresci com um monte de colegas na escola e às vezes professor na classe zombando de mim, botando apelido. Eu cresci assim, então você imagina, cresci não, fiquei velho, né? Então você imagina, como é que eu me tornei? Eu me tornei uma criança depressiva, introspectiva. Eu tinha vergonha de tudo, eu não gostava de falar, eu tinha vergonha de conversar, eu era uma pessoa completamente envergonhada. No melhor dos termos, era envergonhado. Aí de repente, Jesus entra na minha vida e decide me tornar um cara falastrão. Entende? Não tem uma explicação para isso. Não tem. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Eu passei por uma cirurgia nos meus olhos, eu recuperei parte da estética, da ótica, mas não voltou a visão. Eu sou cego do olho esquerdo. Fica menos feio, mas pelo menos é menos agressivo a imagem das pessoas, né? Então, enfim, eu estou aqui hoje com muita alegria, com uma satisfação muito grande. É um prazer para mim estar aqui. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. E durante esse tempo que vamos passar aqui, não será longo, a gente vai falar um pouco sobre tudo que eu estou vivendo, sobre o que Deus tem feito na minha vida, diretamente, especificamente, tudo que Deus fez desse tempo até eu me tornar do homem cego ao homem que enxerga. Ele tem feito grandes coisas na minha vida e eu me sinto muito honrado por isso. E nesse processo, desse bate-papo, a gente vai se entender e você vai perceber como é que Deus pega um vaso e transforma ele naquilo que Ele quer. Como pega um barro e transforma naquilo que Ele quer. Quando se entende, diga eu entendo. Eu entendo. Vocês querem ouvir a palavra, diga eu quero. Eu quero. Amém. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3. Sabia. Mateus, no capítulo 3. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3. Se alguém puder me ajudar no solo do teclado ali, ó, vai ser muito bom. A gente vai Ai, amassando ela tá barro. falhando, escuta bem não. Se um tecladista puder me ajudar, a gente vai amassando barro junto. Eu sei que é chato, mas depois a gente divide uma água. Se algum tecladista puder me ajudar, vai ser bom. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Quem não achou, diga espera. Eu espero, claro que eu espero. Mateus capítulo 3. Mantenha sua Bíblia aberta. Mateus no capítulo 3. A única forma que eu tenho de retribuir o carinho de vocês a mim é sendo um profeta de Deus aqui esta noite. Transmitindo aquilo que o Espírito Santo tem para falar para nós. Eu quero retribuir isso no nome de Jesus. Mateus capítulo 3 eu vou ler, ok? Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2 diz assim, segundo a tradução que está comigo. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Eu vou ler mais uma vez, versículo 1 e 2. Preste atenção. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: naqueles dias apareceu quem? Diga o nome. João Batista. Perfeito, segue a leitura. Pregando no deserto da Judéia, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Continue com a sua Bíblia aberta em Mateus,
No capítulo 4, você está no 3, agora você vai para o 4. No versículo 17, Mateus 4, 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Preste atenção. Quem achou, diga eu achei. Vamos lá. Posso ler? 17 diz assim, Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu vou ler mais uma vez para você decorar. Daí por diante, passou quem? Diga o nome. Jesus, e siga a leitura, a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse texto é um dos textos do que a gente precisa de guardar hoje. O segundo texto é no versículo 23. Você vai entender tudo. Versículo 23, posso ler? Sim. 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. Qual é o evangelho? Diga do reino. E ele curava toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Vou ler mais uma vez para você entender. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E como último versículo nós vamos ler Mateus capítulo 10. Mateus 10. Eu sei que você gosta da Bíblia, não tem problema a gente ler alguns textos, né? Até amanhã. Mateus capítulo 10. O versículo é o 7. Mateus capítulo 10, versículo 7. Quem achou, diga sim. Sim. Vamos lá. E à medida com que seguirdes, pregai, está próximo o reino dos céus. Vou ler mais uma vez o versículo 7. E à medida com que seguirdes, pregai, está próximo o reino dos céus. Esses textos são suficientes para a gente bater algum papo, porque eles são bastante conhecidos. Interessante é pensar que começa um discurso de um homem chamado João Batista. Primeiro versículo que nós lemos, sim ou não? Sim. Mateus capítulo 3, no versículo 1 e o versículo 2, começa o cenário da história da vida de um homem chamado João Batista. João Batista começa o seu ministério no meio do deserto, pregando uma seguinte mensagem. E o tema da mensagem de João Batista era: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A temática da mensagem que João Batista queria introduzir era o arrependimento, sim ou não? Sim. O arrependimento era a proposta inicial da vida ministerial do pregador chamado João Batista. João Batista, quando ele começa o seu ministério, ele começa com um tema. E o tema da mensagem de João Batista é: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Quando João Batista, por pregar o reino de Deus, consequentemente o arrependimento, preste atenção, por João Batista pregar o arrependimento, ele é decapitado e morto. Quando João Batista morre por pregar o arrependimento, João Batista sai de cena e Jesus começa o seu ministério. João Batista veio para preparar o caminho para o Messias. João Batista veio para iniciar todas as coisas no estabelecer do reino de Deus, que é o propósito ideal e fundamental. Quando João Batista morre e se ausenta do ministério, Jesus começa a sua história. Jesus começa depois de João Batista, com 30 anos de idade. Quando Jesus começa o seu discurso, a temática da pregação de Jesus não difere absolutamente em nada da temática da pregação de João Batista. Quando Jesus começa o seu ministério, Jesus começa dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando eu percebo que, mesmo João Batista não estando no mesmo momento no ministério atuando do que Jesus Cristo, mas eles pregam as mesmas coisas, não há diferença. Quando Jesus segue por Galileia, Judeia, Samaria e as cidades por qual ele percorreu, a Bíblia diz que ele ia seguindo e anunciando o seguinte evangelho. Qual evangelho? Diga, o reino, diga o reino. Isso é importante você saber. Eu fui 17 anos da igreja. Eu frequentei a igreja por 17 anos da minha vida. Eu lia a Bíblia e entendia que Jesus pregou o reino, mas eu não sabia que tipo de reino era esse. Eu não entendia. É
É completamente diferente. Uma coisa é eu entender que existe um reino. Outra coisa é eu falar que existe um reino e comunicar sobre ele. Outra coisa é eu permitir que esse rei se torne autoridade sobre mim. Frequentar a igreja, note, não é necessariamente viver debaixo da autoridade de um reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, disse o apóstolo Paulo, mas é justiça, alegria e paz no Espírito. O que Deus quer estabelecer em nós é o reino de Deus. A Bíblia diz que por onde ele passava, ele ia pregando o reino. Ele queria que todas as pessoas entendessem a prioridade de fazer Deus se tornar a autoridade principal da vida de todos os seres humanos. É possível que você frequente a igreja durante anos da sua vida. É possível que você já tenha feito um seminário teológico. É possível que você já tenha pregado na frente. É possível que você seja alguém que frequenta a igreja desde que nasceu. Mas frequentar a igreja, nascer na igreja e viver nela, e possivelmente quando morrer, for velado aqui, se Jesus não foi o seu rei enquanto viveu, você passou tempo perdido. Perceba! Preste atenção. Quando Jesus começa a explicar a respeito do reino, porque de fato tudo o que ele disse era tentando introduzir o reinado de Deus sobre o homem. Quando Jesus começa a explicar sobre o reino de Deus, ele começa a fazer uma historinha. E a historinha que ele conta está no capítulo 7 de Mateus. Ele diz assim: um homem decidiu edificar uma casa, e a todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa onde? Diga areia. Um homem que ouve as palavras e não pratica é comparado a um homem que edificou sua casa na areia. Veja bem, Jesus está falando de uma vida edificada, numa linguagem simbólica, de que não adianta você ouvir. Não é garantia se você prega sobre. O que garante uma vida sólida é ouvir e praticar. Diga praticar. Existe uma distância quilométrica muito grande até o entendimento sobre o que eu ouço sobre Jesus Cristo, sobre o que eu sei sobre Jesus Cristo e sobre o que eu vivo a respeito de Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga eu estou. Legal. Isso é importante, você entender. Entender é fundamental. Entender é fundamental. Você pode não concordar com tudo que eu vou dizer aqui hoje, mas você precisa de entender. Quando um profeta encontra um homem, um discípulo, encontra um homem à beira do caminho, lendo sobre o profeta Isaías, ele se diz ao homem: você entende o que você está lendo? A preocupação dele sobre entender o que ele estava lendo. Ele prega sobre o arrependimento, o reinado de Deus. Ele diz, explica para ele, e quando ele entende, ele é batizado e recebe Jesus na sua vida. Entender é importante. Na parábola de Jesus a respeito da semente, preste atenção. Na parábola de Jesus a respeito da semente, diz que uma das sementes caiu na beira do caminho, sim ou não? Sim. Uma das sementes que cai à beira do caminho, Jesus, mais embaixo no livro de Mateus, no capítulo 3, explica que a semente que caiu à beira do caminho é aquele que ouve a palavra e não entendendo, o maligno vem e diga rouba. Diga rouba. Então, é importante que você entenda. A semente que cai à beira do caminho é daquele que ouviu, mas não entendeu. E o maligno vem e rouba. Você pode estar recebendo uma semente do reino de Deus sobre a tua vida. Se você não entender, o maligno vai roubar de você. Vamos seguir. Entenda que quando Jesus explica a respeito dessas duas edificações, ele fala: um homem que edificou sua casa sobre areia é aquele que ouviu e não praticou. Sopraram os ventos, correram os rios, caíram as chuvas e essa casa caiu. A Bíblia diz que o homem que ouve as palavras e as pratica é comparado a um homem sensato, que edificou sua casa sobre a rocha, que correram os ventos, sopraram os rios, desceram a chuva, e esse homem continuou firme. Preste atenção. Nas duas edificações, tanto em quem edificou na rocha, quanto quem edificou na areia, sofreram os mesmos abalos: chuva, rios e vento. Leia a Bíblia. Nas duas edificações, na historinha de Jesus, as duas tomaram pancada. A
diferença que vai fazer entre aquele que pratica e do que não pratica não são as dificuldades da vida. Todos estamos suscetíveis e vulneráveis a passar por adversidades. Pode ser que a enfermidade bate na tua porta, o desemprego, a crise. Pode ser que o problema na enfermidade do casamento, o desemprego, qualquer dificuldade possa acontecer. O problema é que estar em Cristo não é garantia e isenção de não sofrer. Estar em Cristo é garantia de permanecer firme. Perceba, estar em Cristo não é a garantia e a isenção de que você não vai ter problema. Estar em Cristo significa que você vai ter vento na vida. Estar em Cristo significa que você vai ter rios batendo na tua edificação. Pode ser que o vento vai bater forte, a chuva vai cair firme, mas o que faz a diferença é como você passa por essa situação. E todos aqueles que a gente vê parado pelo caminho e os que permanecem, a diferença está em quem ouviu e praticou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus começa a vir uma explicação tentando fazer as pessoas entenderem a importância do reinado de Deus sobre a vida do homem. Quando Jesus vem estabelecer esse reinado, ele vem tentando introduzir uma comunicação de entendimento. A Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 4, que a gente leu de Mateus, Jesus diz o seguinte: ele percorria por cidades, inclusive no texto Galileia, e ele dizia, a Bíblia diz, que ele pregava o reino de Deus. E ao pregar o reino de Deus, consequentemente, ele curava os enfermos. Quando você anuncia primeiro a enfermidade, ou a cura como prioridade, você faz com que as pessoas se tornem libertinas e só se aproximem de Deus pelo benefício que ele pode fazer. Quem está entendendo, diga amém. Vou explicar de novo. Jesus primeiro anunciava o reino. Diga reino. Primeiro Jesus anunciava o reino, depois Jesus curava. Ele quer te curar, mas mais do que te curar, ele quer ser seu rei. Se eu aqui essa noite introduzir em você a ideia de que Deus faz tudo e é verdade, eu vou tornar você simplesmente um aproximador de Deus por interesse. Deus não está interessado em pessoas que se aproximam dele por aquilo que ele pode fazer. Uma dificuldade que eu tive durante muitos anos era entender por que as pessoas só manifestam um Deus que tem poder. Preste atenção. A maior dificuldade que eu tive durante todos esses anos como crente era entender por que a minha geração só quer apresentar Deus como um Deus que tem poder. Um dia desse eu estava na fila e uma senhora no telefone falando para outra pessoa que eu não sei quem era por conta de um conflito. Preste atenção. Aconteceu algum problema com a vizinha dessa senhora e ela estava dizendo assim, porque o meu Deus tem muito poder, se mete não sei o que e tudo mais. Ela estava querendo gerar o medo. Quem está entendendo, diga eu estou. Qual de nós em algum momento da vida já não temos dito, o meu Deus pode, o meu Deus faz? As pessoas procuram Deus pelo poder que ele tem. Isso não é certo. Deus nunca, preste atenção, nunca estabeleceu uma relação com o homem na expectativa de se colocar como um Deus poderoso e um homem miserável. Nunca. Deus sempre quis estabelecer uma relação com o homem para introduzir no homem e atrair o homem pelo seu caráter. Repito, Deus sempre quis estabelecer uma relação com o homem para que o homem se atraísse não pelo seu poder, mas pelo seu caráter. Deus não deseja te atrair para te tornar capaz de andar sobre as águas. Deus não tem como prioridade te atrair para humilhar seus inimigos. Deus não tem como prioridade, não é que ele não queira, mas não é a prioridade. Deus não tem como prioridade a tentativa de te exaltar e deixar quem não gosta de você ver no navio. A prioridade de Deus é fazer você amar como ele ama. A prioridade de Deus é fazer você perdoar como ele perdoa. A prioridade de Deus é fazer você olhar para as pessoas como ele olha. Deus não quer uma geração que aproxime-se dele pelo que ele faz. Deus quer uma geração que deseja se aproximar dele para ser como ele é. Já percebeu que nós queremos mostrar muito mais potência do que essência? Já percebeu que nós queremos mostrar muito mais potência do que essência? Vou repetir para você entender, porque isso é uma frase do Facebook. Já percebeu que você
quer mostrar um Deus muito mais pela potência do que pela essência? É bom. Já percebeu que mostrar que tem Deus é ter a melhor casa da rua? Já percebeu que a pregação que ensinaram pra gente que mostrar Deus é mostrar para os teus inimigos que você é melhor que ele? Já percebeu que mostrar que tem Deus é mostrar que você tem um emprego melhor? Já percebeu que mostrar que tem Deus é mostrar para o irmãozinho que é diácono, ficou para trás e eu virei presbítero? Já percebeu que mostrar que tem Deus é mostrar que andou para frente? Já percebeu que mostrar que tem Deus é mostrar que tem uma roupa melhor? Já percebeu que mostrar que tem Deus é comprar uma casa de praia? Mostrar que tem Deus não tem nada a ver com isso. Mostrar que tem Deus é amar quem te odeia. Mostrar que tem Deus é perdoar quem te ofende. Deixa ele amassar esse barro hoje. Deixa ele amassar esse barro hoje. Nós somos um. Nós somos um. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 26, que ele diz que como corpo, na expectativa de corpo, a igreja de Cristo, ele diz que se um membro desse corpo padecer, todos nós padecemos. O apóstolo Paulo diz, na compreensão da igreja como corpo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 26, ele diz, se um padece, todo mundo padece, e se um é exaltado, todos somos exaltados junto. Não tem esse negócio de você ficar no palco e o outro na plateia vendo Jesus te exaltar, porque quando Deus te exalta, Ele te exalta junto. Porque quando você sobe, eu subo também. Quando você triunfa, eu triunfei junto. Quando você comprou um carro, eu comprei também. Porque nós somos um. É isso que a gente precisa entender. Nós só vamos transformar o mundo, não com manifestação de poder, vamos transformar o mundo com manifestação de essência. Diga, eu entendi. Diga, eu entendi. Já percebeu, pastor, que mostrar que teu ministério abençoado é ter uma igreja cheia do irmãozinho do lado da igreja vazia? Quem está entendendo, diga amém. Já percebeu? Não, nunca percebeu? Eu estou falando. Eu estou em outro lugar. Eu estou pregando num ambiente completamente diferente da geografia ideológica do movimento que eu sigo. Tem alguma coisa muito errada. E o problema dessa coisa errada está nessa intriga em querer descobrir não o tanto quanto ele tem poder. Repito, preste atenção. Quem está entendendo, diga eu estou. Quem está gostando, diga amém. Olha que mentira do diabo. Perceba. O que me intriga em Deus, preste atenção. O que me intriga em Deus não é o fato dele fazer Jesus andar sobre as águas nem ressuscitar morto. O que me intriga em Deus é ele continuar me amando, mesmo com os meus defeitos. Nunca percebeu isso? Se você procura Deus pelo poder, se você encontrar numa outra religião um Deus de maior poder do que aquele que você diz que tem, você vai atrás. Quem está entendendo, diga amém. Se você procura um Deus de poder, se você for numa outra religião e mostrar um homem que anda sobre o cabo de vidro, você vai se adorar esse Deus. Quem está entendendo, diga eu estou. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu já vi vídeos de rituais de magia negra na África e vi que tem feiticeiros na África que levitam. Vocês já ouviram falar disso? Poder ou não? Só que isso não me entra. Eu não ando com Deus pelo poder dele, eu ando com Deus pela essência. Como é que ele ama desse jeito, meu Deus? Um Deus tão poderoso, uma coisa tão imensa, tão gigante, tão enorme. Por que ele aceita esse homem miserável, barbudo, estranho? Por que ele entende eu com os meus egoísmos? Por que ele insiste em mim com o meu temperamento explosivo? Por que ele me compreende mesmo murmurando, descrendo? Por que ele entende a esposa rixosa e submissa ao marido? Por que ele consegue amar um esposo que não ama a esposa como Cristo amou a igreja e maltrata essa mulher? Como que ele consegue lidar com as nossas máscaras fingidas, mentiras, hipocrisias? Você nunca percebeu? Se Deus quiser matar a gente, Ele mata. Só que Ele nunca quis gerar uma relação com a gente de poder. Ele quer gerar uma relação de amor. Deixa Deus amassar esse barro hoje. Deixa Deus amassar esse barro hoje. Que uma mão gigantesca
gigantesca venha sobre nós essa noite, amasse a gente e torne cada um de nós aquilo que o Pai deseja. Diga, eu quero. Eu me lembro dos corinhos da Assembleia de Deus quando eu era bem criança. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso na mão. Diga, quer pra minha vida? Quero. Aleluia! Espírito Santo, ouça a nossa oração. Diga, eu quero ser. Eu sinto o Espírito Santo. Eu quero ser um vaso novo. Eu sinto o Espírito Santo aqui essa manhã. Vou te contar uma história. 17 anos na Assembleia de Deus. Estudei teologia, formei. A igreja tem um negócio interessante que eu ainda não consegui entender, perceba. Chega um irmão aqui agora, se chegar um irmão aqui entre nós, pastor, na grande maioria talvez aqui não aconteça, mas na grande maioria aconteceu comigo, preste atenção. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a frequentar porque minha mãe gostava. Como eu sempre fui um filho que gostava de agradar minha mãe, isso é bom, filho que gosta de agradar pai e mãe, eu continuo assim até hoje, filho que gosta de agradar pai e mãe. Mas às vezes as coisas que eu faço não está ligado porque eu quero fazer para a pessoa que vai receber, eu quero fazer porque Deus quer que eu faça. Entende não? Eu sei que tem coisa que a gente não gosta de fazer, mas Deus quer que faça. Eu sempre falo para cá, eu nunca vou trair você, não porque eu te amo muito, muito, muito desesperadamente. Eu nunca vou trair você porque eu amo Deus muito, muito desesperadamente. Não sei se vocês conseguiram entender a diferença. Se você amar mais a pessoa, em algum momento você se aborrece. Aí você para de amar e desiste e é infiel. Eu vou ser fiel a essa mulher para sempre. Não porque ela merece a fidelidade, não porque eu sou fiel, eu vou amar para sempre e serei fiel para sempre, porque Deus disse que eu tenho que ser. Então agradar pai e mãe não é um negócio que às vezes a gente tem vontade, mas se você ama mais a Deus, Ele disse que tem, então você faz, porque você quer agradar a Deus agradando seus pais. Quem está entendendo, diga amém. Isso é para o marido, para a esposa, para a rua, para tudo quanto é canto. Você tem que fazer porque Deus merece. Vamos voltar aqui para o papo. Então, como eu comecei a frequentar a igreja, percebendo que minha mãe gostava, eu vi que ela gostava. Quando eu acordei, eu estava dentro do grupo de adolescentes. Não sei se vocês entenderam. Eu não converti. Eu não conheci Jesus. Não nasceu um negócio aqui dentro. Ele não era meu rei. Eu passei a frequentar a igreja. E quando eu acordei, eu fui envolvido na dinâmica da relação da igreja. E eu comecei a ficar no meio da igreja. Preste atenção. No meio do caminho, um dia, aquela sorte que a gente dá, o líder do adolescente faz assim, com o olho fechado, fala, irmão, não sei quem está com a oportunidade. Pá, era eu. Fui eu na frente com medo, desesperado. E falei. No final veio aquele profeta e disse, você vai ser um homem de Deus, você vai viajar o planeta, vai em outros planetas, você vai em Marte, Júpiter. Fala um monte de coisa. Sabe como é que vocês estão entendendo, não? Estão entendendo aquelas revelações? Aí fui eu, acreditei no negócio. Deus, Jesus? Não sei. Sem nada até então nessa historinha. Aí de repente disseram que eu ia viajar a outros planetas pregando o evangelho. Eu comecei a querer aprender a Bíblia para falar sobre em outros planetas sobre Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E aí eu comecei a ler, mas ler tanto. De repente eu comecei a decorar tanto. Eu virei o que? Pregador. Lembra? Eu não conheço Jesus. Eu não amo Deus. Mas eu virei pregador. Com o passar do tempo, eu fui melhorando a minha didática, a minha oratória, a minha comunicação, a verbalização. Me formei no seminário teológico e eu comecei a pregar. Pregar ali. Outras cidades, outros estados. Comecei a pregar em vários lugares do Brasil. Lembra? Eu não sei quem é Jesus. Eu não me converti. Porque na igreja, se você fala bem, tu é vaso. E você é mulher de Deus, não sei esse negócio, não sei porquê. Besterol. Não sei porquê, Deus. A gente aceita tudo com uma passividade sem nenhum critério. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou pastor. Estou pastor, preste atenção. Eu estou pastor.
Por quê? Por que eu estou? Porque pode ser que daqui a pouco eu não esteja. Por quê? Porque pastor não é um título. Pastor é uma função. Repito, pastor não é um título. Pastor é uma função. Se eu cair no adultério, eu posso continuar pastoreando uma igreja? Então eu deixarei de estar pastor. Eu parei de funcionar como pastor. Quem está entendendo, diga amém. Pastor não é um título. Pastor é uma função. Pastor não é um título. Pastor é uma função. E na igreja que eu estou, pastor, nós temos um lema. Para fazer, tem que ser. Vou repetir para você entender. Para fazer, tem que ser. Porque todo mundo quer falar no microfone. Falar o quê? Sobre Deus, santidade, poder, unção. Mas para falar sobre isso, para fazer sobre isso, tem que ser isso. Para você fazer, você tem que ser. Todo mundo quer cantar no ministério de louvor. Por quê? Porque tem status. Todo mundo quer sentar aqui na frente. Por quê? Porque dá status. Então, para fazer isso, tem que ser. Se você quer viver uma vida que expressa que você tem Deus, viva como se fosse Deus, no sentido do amor, do perdão, da justiça. Quem está entendendo, diga amém. Então, o lema da igreja que eu estou, pastor, é para fazer. Você tem que ser. Eu conheço um montão de gente que dá aula para casal, é um péssimo marido. Mas fala bonito. Decorou os textos que o apóstolo Paulo falou sobre casamento. Pronto, virou mestre. Sonhador. Para fazer, tem que ser. Aleluia. Eu vou contar uma história. Isso pega em mim. Comecei a pregar em tudo quanto é canto. Quem está entendendo, diga amém. Comecei a pregar. Comecei a receber fama, status, vaidade. Entende? Nesse processo de fama, status e vaidade, eu comecei a cobrar R$800 para pregar. Você imagina um garoto de 20 e pouquíssimos anos chegando numa igreja lotada, 2.000, 3.000 pessoas, congressos grandes das principais matrizes do Rio de Janeiro, eu preguei todas. Dezenas de matrizes dos outros estados do Brasil, eu preguei em todas. Viajei para tudo quanto é canto. Estive em dezenas de lugares pregando o evangelho. Mas eu não era aquilo que eu pregava. E quanto mais eu pregava, mais alimentava meu ego. Quanto mais eu recebia status de respeito, mais eu continuava mascarado. Em casa, eu era um péssimo filho, mas eu pregava bem. Então eu era um homem de Deus para as pessoas. Vou te contar uma história. Eu era viciado em masturbação e pornografia. Eu sou um vaso novo. Esse homem que está aqui está curado. Viciado em masturbação e pornografia. Não tinha um dia da minha vida que eu não via um vídeo pornográfico. E, inclusive, às vezes, no dia que eu pregava. E todo mundo chorava no final da mensagem. E por isso que Jesus falou que naqueles dias muitos vão dizer: Senhor, por que eu fiz tanta coisa e agora eu não estou aqui contigo? Jesus fala assim: ó, apartai-vos de mim porque eu não te Conheço. Diga conheço. Diga conheço. Entenda que a expressão de Jesus é: apartem-se de mim porque eu não te conheço, porque vocês praticam iniquidade. Apartem-se de mim porque eu não te conheço. Preste atenção. O que Deus espera de mim não é que eu ostente que sou um homem de Deus. Pode ser que para todo mundo você não seja homem de Deus. O que mais vale é que Jesus te conheça. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Jesus, quando diz para a pessoa que vai credenciar-se, autocredenciar, dizer que pode receber o céu porque fez coisas, para fazer tem que ser. Não sei se você está conseguindo entender. Você pode estar passando anos da sua vida iludido no cargo que você tem, mas você vai para o inferno. Com muito respeito eu preciso dizer isso. Eu vivi 17 anos da minha vida como pregador, uma referência pelo Brasil e por dezenas de lugares. Eu era uma farsa. Eu guardava mágoa. Eu tinha ódio no meu coração, eu tinha rixa. Eu era uma pessoa insubmissa, rebelde, turbulenta. Eu não aceitava as autoridades do meu pastor sobre mim. Eu tinha um coração agressivo. Eu era altivo, vaidoso, prepotente. Quanto mais eu pregava, mais eu aprendia como é que lidava e ludibriava o público. Eu era uma farsa. Eu era um péssimo filho dentro de casa para minha mãe. Por isso que eu estou te falando, ó,
que Jesus pega o barro e amassa. Ele fez isso comigo. Você imagina um garoto pregando por dezenas de lugares para o Brasil, pegando um monte de avião para pregar em um monte de lugar, tirando uma onda de playboy. Entende não? Eu era uma farsa. Eu era uma mentira. Eu vivi me iludindo todo mundo. Até que um dia, no quarto da minha casa, o Espírito Santo desceu sobre mim. Preste atenção. Quando o Espírito Santo desce sobre o quarto da minha casa e bate de frente comigo, ele começa a revelar eu. Ele começa a revelar a minha vida. E quando ele revela a minha vida, ele mostra para mim o homem que eu era e que eu não achava que era. Deixa eu te dar um conselho. Eu posso te dar um conselho? Diga pode, se você quer. Se você quer, diga pode. Faça uma oração a partir de hoje. O conselho é: Espírito Santo, revela para mim quem eu sou. Porque tua esposa está falando, você não ouve. Teu marido está dizendo, você não escuta. O pastor já pregou, falou, o pregador veio de fora também, usou, Deus usou. Você não está ouvindo. Então, como você não escuta ninguém externamente dentro do teu ego, então você faz o seguinte: vai até o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me revela quem eu sou. A pergunta, a oração é: Espírito Santo, me revela quem eu sou. Nesse instante você pode dizer isso ao Espírito Santo nessa hora: Espírito Santo, me revela quem eu sou. Diga mais uma vez com os olhos fechados, pensando de fato, querendo isso. Diga: Espírito Santo, me revela quem eu sou. Eu não sabia que eu era um péssimo filho para minha mãe. Eu não sabia. Eu não sabia que eu fingia um negócio mascarado. Eu não sabia. Eu não me converti. Eu aprendi como é que era a dinâmica. Ah, não pode ouvir pagode, não pode ir para balada, não pode mostrar que tem pecado. Pronto, eu virei santo na frente de todo mundo. Eu me reprimia publicamente e eu vendia uma imagem que eu era aquilo de fato que não era. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu duvido que você não está sendo confrontado agora. Vai duvidar. Deus me trouxe aqui para amassar você todo. Mas vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Além de ser viciado em pornografia e masturbação, eu tinha uma namorada. 8 anos de namoro, briga, ciúme, infidelidade, guerra, luta. 2 crentes namorando, péssimos exemplos. Eu fui uma referência péssima. Se me conhecesse na intimidade, eu nunca seria convidado para pregar em lugar nenhum. Quem está entendendo, diga amém. Eu era uma péssima pessoa. Praticava fornicação. Vivia como se fôssemos maridos e mulher. Um casal de namorados, jovens da igreja, vivíamos como se fosse marido e mulher. Quem está entendendo, diga amém. Legal. E aí seguimos a vida até que o Espírito Santo decide vir sobre mim e revelar o meu caráter. Foi um desafio muito grande, porque naquele primeiro encontro que eu tive com o Espírito Santo, um fogo e uma paixão intensa nasceu dentro de mim. E esse fogo e essa paixão intensa que nasceu dentro de mim me dava um desejo de me santificar, uma vontade de fazer o certo. Só que se fosse fazer esse certo, eu ia ter que confessar tudo para todo mundo, o que eu era e o que eu fazia. Quem está entendendo, diga eu estou. Primeira coisa que o Espírito Santo começou a conduzir meu coração é que eu precisava de pedir perdão à minha mãe, porque eu fui um filho rebelde a ela durante muitos anos, mesmo sendo pregador, decorador de textos e versículos da Bíblia. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Deus está falando contigo, sim ou não? Sim. Comecei a olhar o que o Pai queria me conduzir, e para essa impureza sair de mim, eu precisava de jogar para fora. Eu precisava de confessar meu pecado. E aí ele pedia para que eu fosse pedir perdão à minha mãe. Eu tenho uma irmã biológica e eu estava mais de 2 anos sem falar com a minha irmã de mal. Você já entendeu esse negócio de crente ficar de mal, gente? Para mim existia. Não sei se existe para você, mas para mim existia. Eu não conseguia entender como é que depois de alguns anos o Espírito Santo me revelou e me mostrou que eu era uma pessoa completamente incoerente a tudo que eu falava. Como é que alguém consegue andar com Jesus e guardar mágoa? Como é que eu
Não o dele, o nosso. Como a gente gosta de ser crente, gosta de ser religioso e gosta de ir para o culto domingo, a gente aceita nossas misérias, mantém elas escondidas, mas frequenta culto e igreja como se fosse crente santo. Eu era um hipócrita. E eu estou falando isso tudo aqui para você de cara aberta, lavada, porque eu estou curado. Eu não tenho vergonha. Deus está falando contigo. Sabe como é que eu fui para a cura? Me permiti. E a primeira coisa que ele foi fazer é tirar todos os castelinhos de areia que eu construí com a minha vaidade. E se eu contasse para todo mundo quem eu era de verdade, eu ia perder meu status. Eu também. Eu ia perder meus títulos. Eu ia perder minha imagem. Eu ia perder a referência. Eu ia deixar de ser respeitado, principalmente deixar de ser convidado. E as pessoas, todo mundo que me bajulava e me respeitava, começariam a me olhar de forma diferente, porque fato, a igreja não sabe lidar com quem confessa pecado. A igreja sabe lidar com gente que fica fingindo pecado. Agora, se um jovem te procura e fala para você que está com dificuldade de masturbação e pornografia, que deve ter, talvez você tenha dificuldade de lidar, é melhor que não diga. A gente não sabe lidar com quem está arrependido, a gente só sabe lidar com quem está fingindo. Deus de poder e glória. Duvido se não tem 70% das pessoas, dos homens, maior parte homens, que frequentam a igreja, assistem vídeo pornográfico pelo menos de 15 em 15 dias. Homens, mulheres, presbíteros, líderes, com cargos, casados, solteiros. É uma pesquisa. O Espírito Santo vem sobre nós com pureza. E a gente se pergunta por que não tem mais milagre. E a gente se pergunta por que não tem mais batismo do Espírito Santo. E a gente se pergunta por que a geração não cresce saudável, sadia, santa. Os nossos pecados impedem. Eu quero a luz. Eu quero a luz. Eu quero a luz. Escute! Eu aprendi desde criança. Minha mãe me ensinou que se eu brigasse na rua e chegasse em casa chorando, eu apanharia de novo. Minha mãe me ensinou isso. Então você imagina, pensa. Se minha mãe me ensinou que se eu brigar na rua e chegar em casa, eu tenho que... se eu chegar chorando, eu vou apanhar de novo. Eu comecei a brigar na rua para me defender e não chegar em casa para apanhar de novo. Quem está entendendo? Aí eu comecei a virar um galo de briga. Então eu cresci com essa ideia de que eu não posso dar mole para ninguém, que eu não posso baixar minha cabeça para ninguém. E eu vou usar um termo bem chulo, não se escandalize, eu não posso ser otário, eu não posso ser bobo. Sim ou não? A gente cresce com essa ideia de que a gente não pode ser bobo. Então quando a gente vem para a igreja, ao invés de nós sermos confrontados com essa ideia errada que a gente tem de não ser bobo, a gente é alimentado por essa ideia de continuar não sendo bobo. Quem está entendendo, diga amém. Você acha que quando um pregador aqui na frente fala que os teus inimigos serão envergonhados, você está pensando o quê? É isso mesmo, vai mesmo. Eu estou ensinando, meu filho. Transforma ele. Você acha que quando o pregador diz aqui que Deus vai te exaltar na presença dos teus inimigos, você não está pensando, não, a irmã que pegou teu carro? Não, meu filho. Transforma. Na pessoa que entrou na posição antes de você. Aí a gente fica aqui nesse ambiente disputando um negócio que na verdade Deus não vai fazer. Mas por quê? Porque a gente aprendeu desde criança que a gente não pode ser bobo. Eu aprendi desde criança que eu tenho que disputar tudo e ganhar tudo que eu disputo. Então eu penso que se arrumar um carro aqui é uma competição, porque eu não fui confrontado. Eu já ouvi pregadores dizendo assim: você que não se preparou, você que não estudou, você que isso, você que aquilo, vai continuar diácono na próxima consagração, o outro vai virar presbítero, como se fosse uma disputa. Meu irmão, a casa de Deus, a igreja de Deus, vai virar quem Ele quer, vai ficar quem Ele quer, será colocado a quem Ele quer. Que loucura é essa? Isso aqui não é mérito. Ninguém faz nada por mérito. É pela misericórdia. Ninguém se tornou nada por mérito. Pelo menos não deveria. Tem que ser pela misericórdia, porque nós não mereceríamos. O que seria de nós se não fosse a graça e a mão do Senhor? Onde nós estaríamos aqui, muitos de nós seríamos alcoólatras, cachaceiros, estaríamos agora num bar jogado na sarjeta. Deixa eu te contar uma história pessoal. Eu sou de uma família pobre. Eu perdi 2 irmãos assassinados.
Você tem que dar graça, porque você tem um salário para dar dízimo. A gente parece que quer ganhar de Deus uma troca. Já percebeu, sim ou não? Parece que a pessoa quer ganhar de Deus porque deu. Você nunca leu a Bíblia não, querido? A Bíblia diz: aquele que dá semente a quem semeia. O que você deu foi ele que deu antes de você querer ter. É ele que te deu para dar, então dê. Que loucura! É ele que dá semente para quem semeia. Não entendeu não? Você só semeia. Você só joga a semente. Ele deu na tua mão a semente. Que insanidade! Quem está entendendo, diga eu estou. Acorda, diga amém. Já estou entrando para o final. Eu começo a encerrar. Eu começo a encerrar. Perceba, em momento nenhum dessa mensagem, se você me procurar na rede social, se você me assistir em outras pregações, você jamais vai me ver alguém querendo manipular o auditório com emoção. Eu não quero que você se emocione. Eu quero que você se arrependa. Arrependimento não é chorar. Arrependimento é mudar. Arrependimento não é quando a gente chora. Arrependimento é quando a gente muda. Arrependimento não é quando a gente chora. Arrependimento é quando a gente muda. Eu era um mentiroso, irmão. Mentiroso, você não está entendendo mentiroso? Mentiroso, eu mentia muito, irmão. A mentira de todas as espécies que você pode imaginar. Mentirinha, mentira para ficar bonito, mentira para ficar bem, mentira para sair bem na imagem. Vaidosa, política, dizia que fazia, que ia, mas não ia. Mentira, é só mentira. Ficava ali ouvindo a pessoa falando, mas estava com a cabeça em outro lugar, pensando: caramba, que chato. Mentiroso, eu era uma farsa, irmão. Eu estou te contando a minha história, porque ele veio com a mão dele, ó, me amassou todo. Eu tinha um emprego que eu ganhava 4 mil por mês, fora as comissões. Meu salário às vezes chegava a 6 mil reais. Você acha que um menino solteiro ganhando 6 mil reais não é bom, sim ou não? De repente, o Espírito Santo entra na minha vida e diz assim: Mike, eu quero que você me devolva tudo que você pegou sem minha autorização. Eu começo a terminar agora. O Espírito Santo me encontrou no quarto da minha casa e disse para mim: eu quero tudo que você pegou sem minha autorização. O Espírito Santo me pegou no quarto da minha casa e disse para mim: eu quero tudo que você pegou sem minha autorização. Eu não te autorizei a guardar mágoa de ninguém, eu quero de volta, joga fora. Eu não te autorizei a usar o teu corpo do jeito que você quer, eu quero santidade para o seu corpo. Eu não te autorizei a gastar o seu dinheiro e ter esse emprego sem ter a minha autoridade, agora eu vou te deixar desempregado. Eu não te autorizei, você não me perguntou a orar, nem orou a respeito dessa relação que você tem enrolada, conturbada e problemática. Eu quero você solteiro. E ó, o vaso, ó, quebrado. Quando eu olhei para as propostas que o Espírito Santo me fez, eu percebi que eu ia acabar com toda a imagem que eu construí. Quando eu percebi que se eu aceitasse ele para as propostas que ele estava me fazendo, eu ia deixar de ser conferencista, eu ia deixar de ser bacharel, as pessoas iam parar de me chamar de homem de Deus, porque eu ia contar o que eu era, o que eu fazia, o que eu vivia. Mas um fogo, uma fome e um desejo violento por fazer a verdade acontecer em mim. Eu queria ser de verdade, eu já não queria mais mentir. Eu queria ser de verdade. É quando o Espírito Santo começa a me revelar a minha vida e quem eu era. E só para você entender como é que eu era, ele me dá uma lista. Todos os dias nós orávamos juntos, ele me dava uma lista. E nessa lista ele me mostrava as pessoas que eu deveria voltar e pedir perdão. Gente de anos atrás que eu tinha ofendido, maltratado. Você não quer ser um vaso novo, hein? Você não tem direito de ser mal com a sua sogra. Não interessa quanto mal essa mulher te fez. E o Espírito Santo está falando contigo, você sabe. Não interessa se esse homem te deixou sozinha com teus filhos e foi embora. Você não tem direito de guardar isso no seu coração. Você não quer ser um vaso novo?
Não interessa se alguém te violentou, um parente, um tio, um pai, te agrediu. Não interessa as palavras ofensivas, agressivas e violentas que você ouve de alguém. O que o Pai está dizendo para você é: eu quero fazer você um vaso novo. Um vaso novo. Não interessa se foi injustiça, se foi certo, se você tinha razão ou se você não tinha razão. Jesus também não pecou para estar na cruz, mas estando na cruz ele disse: Pai, perdoa. Eu sinto o Espírito Santo querendo quebrar você todo. Não interessa se você saiu de lá que o pastor te expulsou errado, que você denunciou o pecado errado e você saiu ali injustiçado. Se quiser, o Espírito Santo está dizendo: volta lá, restaura tudo e anda livre. Eu era prisioneiro, irmão. Eu era prisioneiro. O texto que lemos, a pregação de João Batista começa: arrependei-vos. Jesus começa com a sua pregação e diz: arrependem-se. Quando Jesus instrui os discípulos, ele fala: indo pregar e é chegado o reino de Deus. Quando você lê na Bíblia reino dos céus, é o mesmo que reino de Deus, porque os escritores da Bíblia entendiam que não podia tomar o nome do Senhor em vão. Então eles escreviam reino dos céus. É a mesma coisa. Quem entendeu, diga: eu entendi. Quando você lê na Bíblia reino dos céus, ele está dizendo reino de Deus, a mesma coisa. Para o reino de Deus chegar sobre a vida de alguém, antes a gente tem que se arrepender. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus chegar na vida de uma pessoa. Perceba, eu fiquei crente 17 anos, mas Jesus não era o meu rei. Eu era crente, mas Jesus não me reinava. Eu frequentava a igreja, eu decorei versículo, eu falava com o público, eu pregava em dezenas de lugares, eu ganhava dinheiro como pregador, eu era uma mentira. Jesus nunca governou a minha vida. Eu nem sabia de fato quem ele era, eu não tinha nem experiências verdadeiras com ele. Não sei se vocês estão conseguindo entender. A palavra do arrependimento, ela traz a nós a ideia de uma nova vida. A palavra arrepender é metanoia do grego, que significa metanoia. A palavra original arrependimento é metanoia. Arrependimento é uma palavra do grego que significa metanoia. Metanoia tem o mesmo significado que mudança da mente. Arrependimento é metanoia. Metanoia é mudar a mente. O que é metanoia? Mudar a mente. Diga mais uma vez, o que é metanoia? Mudar a mente. Por quê? Porque o que significa as nossas atitudes? As nossas atitudes são resultado daquilo que a gente pensa. Repito, o que são as nossas atitudes? As nossas atitudes são resultado dos nossos pensamentos. Se você pensa, você faz. Se você pensa, você faz. Já percebeu que você se depara com algumas situações de algumas pessoas cometendo coisas absurdas? E você olha para ela e fala assim: meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem de fazer um negócio desse? Quem já se deparou com isso? Tipo pedófilo, coisas agressivas, coisas violentas. Você olha para a pessoa e fala: meu Deus, como que essa pessoa fez isso? Pra gente, na nossa mente, não dá. Mas na mente da pessoa que fez, dá. Quem está entendendo, diga amém. O que você faz é resultado da sua mente. O que você vive é resultado da sua mente. Vou te contar uma experiência rápida, pessoal, além de todas que eu já contei. Eu tinha um problema violento de prisão de ventre. Repito, eu tinha um problema violento de prisão de ventre. Não, estou falando de violento do tipo de ficar 20 a 25 dias sem ir ao banheiro fazer o número 2. Isso é violência? Eu fiquei durante muitos anos da minha vida sem ter uma vida ativa, tranquila, fisiológica. Todas as vezes que eu ia ao banheiro, na grande maioria eu tinha que ir por manipulação de remédio. Eu tomava laxante, ou quando no grau mais violento eu tinha que fazer lavagem estomacal. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu tinha um problema violento. Eu não sei se você sabe que as fezes são os detritos dos alimentos que o corpo rejeita. Tipo, você manda uma comida, o corpo tritura, pega vitamina, carboidratos, aminoácidos, fibras e tal, não sei o que, e as fezes é o resto. Você imagina você varrer a casa durante anos e anos e anos e jogar lixinho no canto, lixinho no canto, lixinho no canto. Aquele lixinho durante anos e anos e anos vai se montar uma pilha de lixo, sim ou não? Sim.
Então, você imagina uma pessoa que come comida e o resto fica, come comida e o resto fica, come comida e o resto fica. Essas fezes que ficam no estômago, no intestino, desculpa, essas fezes têm toxinas. As toxinas fecais são cancerígenas. As pessoas, na grande maioria, que tem problema de câncer no intestino é porque tem problema de prisão de ventre. Então, durante anos, eu fui livre por Deus de não ter câncer no intestino. Preste atenção. Estou te falando de arrependimento. Mas sabe por que eu tinha problema de prisão de ventre? E poderia ter câncer no intestino? Porque eu só comia nugget, batata frita, hambúrguer, biscoito recheado, bolo, pão, massa, pizza, salsicha. Eu não comia fruta, legumes, verduras. Eu não bebia água como se deve numa questão natural do corpo, por hidratação, que é o mínimo 2 litros por dia. Quem está entendendo, diga eu estou. Eu teria câncer no intestino, porque a minha mente fez eu pensar que os alimentos que eu rejeitava eram ruins. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se eu, como crente, pregador, frequentador de igreja, bacharel em teologia, tivesse câncer, a primeira coisa que eu faria é tacar minha cabeça na mão do pastor que é ungido, pedindo para Deus me curar desse câncer. Câncer esse que eu tenho, querendo que Deus me cure, pela culpa de eu ter uma mente que não me liberava para comer de forma adequada. 90% dos problemas das pessoas é porque elas se permitem pensar de forma errada, escolher de forma errada, viver de forma errada, elas têm problema. Você inventou um problema no teu casamento, porque você tem na tua mente a ideia que você tem que ser melhor que seu marido, aí você vai ter crise. Na sua mente existe liberdade. Você vai ter problema no seu casamento porque você, como marido, na sua mente tem a ideia de que você pode maltratar a sua esposa. Você vai ter crise no seu casamento. Tudo o que eu sou é resultado daquilo que eu penso. Diga, tudo que eu sou é resultado daquilo que eu penso. Ponto. Então você imagina um crente indo para a igreja para ser curado de câncer, quando na verdade eu mesmo poderia e não precisaria de ter câncer. Então imagina eu, depois de algum tempo, que entendi, a minha mente mudou. Quando a minha mente muda, eu entendo a importância de me alimentar melhor. Quando eu entendo a importância de me alimentar melhor, eu abro mão de alguns alimentos que me faziam mal, como farinha, e começo a fazer uso de alimentos que eram ricos em fibras. E eu passo hoje, diariamente, como um relógio, ir ao banheiro todos os dias. Alguém orou pela minha barriga e disse, sai! Alguém orou pela minha cabeça e disse, está repreendido? Não, eu simplesmente entendi que essa cura passava por uma atitude, um comportamento, uma mudança. Você é o que você pensa? Você é o que você pensa? Como um passe de mágica que não foi, eu passei ao banheiro sem remédio. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O arrependimento é exatamente isso. Quando você muda seus hábitos, você muda de vida. Você imagina, agride a esposa, até que um dia essa esposa cansa e ela pensa assim, olha, eu vou embora. E o marido sai para trabalhar, ela chama o carro do frete, bota os móveis e vai para casa da mãe. Acontece toda hora. A mulher foi embora. Preste atenção. Aí o marido chega em casa do trabalho, olha a casa sem móveis, sem nada, sem família, sem filho, sem mulher, e fala, meu Deus, o que está acontecendo? No primeiro momento ele vai atrás da esposa e fala, o que houve? Ela disse, eu te disse, eu não quero mais. Você me agride, você se droga, você não ajuda em casa, você não é exemplo dos seus filhos. Eu não quero mais viver com você, porque você é um péssimo homem. Então o casamento acaba porque esse homem, por causa das suas próprias atitudes, preste atenção, esse homem, por causa das suas próprias atitudes, destruiu o seu casamento. Então ele agora, de repente, no primeiro momento, fica pensativo, pensa, até que ele percebe que a mulher não volta. Não volta, ele chama, manda flor, manda carro de som, e mensagem, liga, manda mensagem, torpedo, WhatsApp, faz vídeo no YouTube, faz tudo e a mulher não volta para casa. Até que um dia ele fala, meu Deus, a mulher não me quer mais, aí ele cai na real, ele perdeu. Você já ouviu falar daquele ditado que diz que a gente só dá valor quando perde? Aí ele caiu na real. E aí ele vai passar a dar valor para essa esposa. E aí então de repente ele percebe
que a mulher dele, que era fiel, parceira, amiga e camarada, não quer mais ele. E aí ele começa a ficar triste. Triste, 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 triste e muito triste. Até que um dia a gente coloca uma placa lá fora, que não é o caso aqui, mas a gente coloca uma placa lá fora escrito "Pare de sofrer". Esse homem entra assim ou não? Entra porque ele não quer sofrer. Ele entra aqui porque ele não quer sofrer. E quando ele entra aqui, está eu pregando. E nessa pregação está eu dizendo: você está com problema, Deus vai restaurar meus problemas. Você que está com casamento com crise, Deus vai colocar tudo no lugar. Você vai ser exaltado, Deus vai te colocar por cima, Deus vai colocar você no lugar que deveria. Esse homem já está triste. Esse homem já é um péssimo homem. Esse cara já é um péssimo marido. Esse cara já não tem caráter. Pessoas que agridem mulher que não tem caráter normalmente pensam que o erro é sempre do outro. Então está eu aqui pregando, dizendo com um péssimo marido sentado no culto, chorando, dizendo que ele vai vencer. Eu não sei se você sabe, preste atenção. Eu não sei se você sabe que existe lei que diz que quem agride pessoa é crime. Agredir uma pessoa é crime. Pode ser que a cada domingo entre aqui, pastor, dezenas de maridos que agridem a esposa e dá nós aqui na frente dizendo que ele vai vencer na vida. Na verdade não existe vitória para quem é maldito no sentido das coisas que agridem o outro. As pessoas precisam entender que essa casa não está aberta para alisar pecado de ninguém. Nós estamos aqui para dizer que essa pessoa tem sucesso e vitória sim, se ela mudar. Se você quiser glorificar Deus, você pode. Está tudo errado na nossa mensagem. Jesus não começa o discurso dizendo vai dar tudo certo. Jesus começa o discurso dizendo muda. João Batista não começa a sua pregação dizendo vocês vão vencer. João Batista começa a pregação dizendo vocês têm que mudar. Se eu, quando entrei na igreja, pastor, com essa ideia de que eu não podia baixar minha cabeça para ninguém, quando eu entrei na igreja achando que eu não podia ser bobo, quando eu entrei na igreja achando que eu não podia ser otário, desculpe o termo, por favor, quando eu entrei na igreja achando que eu não podia ficar como um trouxa, se alguém me dissesse, olha aqui, se alguém te ferir de um lado, você tem que dar outro, se aqui alguém te maltratar, você tem que perdoar, aqui com Jesus, se alguém fizer mal a você, você tem que amar. Se nós entendêssemos que ser cristão não é frequentar culto, não interessa quanto tempo e qual cargo você tenha, ser cristão é ser como Jesus é. Você precisa mudar. Aqui, ó. Não interessa o cargo que você tenha, não interessa o título que você tenha, não interessa o tempo de igreja que você tenha, você precisa mudar. Quantas dezenas de pessoas que entram aqui porque estão sofrendo? Sofrendo por quê? Porque não aceitou a vontade de Deus para a vida. Por que eu teria câncer de intestino se é que eu tivesse? Porque eu não me alimentava bem? Por que as pessoas têm problema de hipertensão na grande maioria? Comem sal demais. Por que as pessoas têm problema de diabetes? Porque se alimentam exagerado no açúcar. Nós somos culpados pela vida e as demandas das escolhas que eu faço. Deus não é seu escravo e não é o seu servo para fazer a sua vontade. Você precisa mudar. Pode ser que aqui hoje tenha dezenas de maridos que são péssimos maridos e vão embora daqui achando que vai ter vitória. Você precisa mudar. Pode ser que você que ensaiou, participou da festividade e todo dia antes do ensaio você dobrou o joelho e orou, mas se você não mudar a sua forma de ver o mundo, você vai continuar não tendo sustentação na vida cristã. Você precisa mudar. Não interessa se você é líder de oração, se você dirige a mesa, se você é irmã de oração, não interessa se você é diaconisa, regente de louvor, se você é intransigente, truculenta com a sua nora, você precisa mudar.
sentindo vitimado, porque alguém te maltratou, te fez mal, te feriu, te agrediu, te molestou, fez uma palavra dura, disse coisas que você não merecia, e por causa disso, você como crente acha que tem direito de pensar que Deus vai matar ele para te exaltar. Deus não é teu escravo, você precisa amar. Deus não está aqui para fazer a sua vontade. Deus não quer fazer ninguém vir comer na sua mão para beneficiar o teu ego. Você precisa mudar. Se algum pastor, ministério externo, vizinho, fala mal daqui, nós não temos o direito de devolver o mal com o mal. Nós precisamos mudar. Quantos precisam mudar? Diga aí. Eu vou fazer essa pergunta sem nenhuma emoção. Eu vou fazer essa pergunta sem nenhuma emoção. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Vamos, essa noite, entenderam a palavra. Compreenderam a ideia. Entenderam a compreensão do reinado de Deus. Olhe para dentro de você e veja se Ele reina em ti. Veja se Ele manda em você. Veja se Ele controla seus passos, suas atitudes e seus pensamentos. Veja se as tuas reações diante das negativas, das intempestades e das intempéries dificultosas da vida. Quando alguém te fecha no trânsito, você como filho de Deus reage como? Quando alguém te lesa, te devolve o troco errado, disse que você deu dinheiro a menos, como você reage? Um dia desse fui fazer um socorro para minha tia lá no hospital, Salgado Filho no Mega. Saímos daqui por volta de 7 horas da noite, foi quarta-feira passada. Cheguei no hospital Salgado Filho por volta de 8 e pouco. Deixei o carro dentro do estacionamento, inclusive carro emprestado, porque hoje eu vivo completamente pela fé, eu não tenho carro, inclusive o carro que vinha é emprestado. Enfim, e quando cheguei, botei o carro dentro do estacionamento, porque zelo com aquilo que o irmão me emprestou, botei dentro do estacionamento. E aí quando saí, fiquei com a minha tia, ela fez os exames, resolveu os problemas. Quando a gente sai de dentro do hospital, por volta de 10 e pouca da noite, o estacionamento está fechado. Entendeu não? Estacionamento fechado. No primeiro momento, ira. Boa. Linda. No primeiro momento, Ira. Olhei pro portão trancado. Eu jogava bola, gostava do futebol. Até jogar uma bolinha boa. Podia ser qualquer dia, a gente marca uma pelada aí, vocês vão ver. O pastor joga bem. Aí de repente preparei a canhota para bicar o portão, né? Aí vem aquele texto que diz assim: bem-aventurados são os pés que anunciam a paz. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Como é que você reage diante de uma situação que você não sabe lidar? Que foge do teu controle, que sai do teu desejo, que sai da tua vontade, que sai daquilo que te agrada. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Diga, quem está entendendo, diga eu estou. Eu queria socar aquele portão. Eu vou ser muito sincero. Eu queria socar o atendente do estacionamento. Naquele momento que eu pensei tudo que estava aqui dentro, o Espírito Santo disse assim: isso faz parte do meu reino. E imediatamente eu estava com ela e disse assim: vem, vamos embora. Eu, não, mais, vamos embora, porque de vez em quando você não pode ouvir sua esposa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Subi a estação, peguei o trem e vim para casa. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Vem no meio do caminho, puxando minha barra, pensando: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Me dá luz, me dá paz, me dá amor, me dá graça. Me ensina a ser cristão, Pai, me ajuda a ser irmão, me ensina a ser humilde. Dormi? Nada. Cheio de ego. Tá entendendo não? Vocês não estão entendendo. Tá bem se identificando comigo? Não. Veneno dentro. Um amargor. O carro do irmão, meu Deus. Acordei no outro dia, 7 horas da manhã, peguei o trem lotado. Ainda veio naquele sentimentozinho. Tá entendendo aquele sentimentozinho? Aquele sentimentozinho. Quando cheguei no estacionamento era outro turno, graças a Deus. Entendeu? Não era mesmo que me atendeu de madrugada de noite. Era outro turno. Eu disse: irmão,
Eu deixei meu carro aqui, o rapaz me trancou, não sei o que, o cara me atendeu assim e falou, irmão, bom dia. Eu falei, bom dia. Quanto é que tá minha dívida? 0. Ele disse, R$38. Eu falei, o irmão tinha me emprestado 50. Vamos. Dei R$50, fui lá, abri o carro, peguei o carro, fui embora, ele troco. Daí entrei e falei, Senhor, me ensina a ser teu filho, Pai. Quem está se identificando comigo aqui no exemplo? Eu não. Não vou mentir. Olha para dentro de você. A gente é cheio de vaidade. A gente é cheio de orgulho. Eu estou falando alguma mentira aqui? Eu estou falando alguma mentira? Estou dizendo uma coisa assustadora aqui, além daqui, só tem eu pecador, meu Deus do céu. Você pecador também, meu filho. É assumido. E perguntou, eu escolhi. O reino de Deus não corresponde com orgulho e com mágoa. Ele perguntou. Você está há anos caminhando na igreja, irmão, desesperado para conseguir um cargo. Por que você não esse desespero todo para perdoar? Por que a gente não luta tanto com o mesmo empenho? Ao invés de mostrar coisas para se autoafirmar, por que a gente não luta para se posicionar como decente aquilo que o Pai disse para nós? Preste atenção. Vamos imaginar, preste atenção. Vamos imaginar que aqui dentro é o mundo. Vamos imaginar que aqui dentro é o mundo. Mundo tipo mundo. Só por um exemplo. E todo mundo aqui, ninguém pertence a Jesus no sentido dos valores e princípios. Ninguém aqui pertence. Mas de repente um amigo do teclado se converte. O amigo do teclado se converte. E ele começa a pregar Jesus para a galera aqui. Um exemplo, tá, gente? Estou dando um exemplo. Aí ele começa a pregar Jesus para a galera aqui. E aí essa galerinha aqui aceita Jesus. Parabéns. A galera aqui começa a aceitar Jesus. Mas o resto, daqui para lá, até lá embaixo, ninguém ainda se converteu. Quem está entendendo sim ou não? Sim. Só se converteu a galera ali do canto. Daqui para lá, todo mundo ainda está na farra, no samba e no pagode. Nesse mundo aqui que a gente inventou, nesse mundo aqui, do teclado até os irmãos aqui da direita dele, e o resto, todo mundo aqui não. Nesse mundo, é mais pecado ou menos pecado? A pergunta? É mais pecado, a gente, todo mundo aqui, e é só ele se santificando. É mais pecado ou menos pecado? É mais pecado, porque a maioria das pessoas nessa historinha do mundo, a maioria ainda não se converteu. Aí de repente os irmãos trabalham para Jesus, fazem um trabalho sincero e honesto. O irmão do teclado ganhou esses irmãos trabalham, ganham mais esses irmãos. Glória a Deus, Senhor salve. Então toda a galera que está aqui em cima do púlpito se converteu, o resto está aí para baixo ainda não. É mais pecado ou menos pecado? Mais pecado. E a gente trabalha, e de repente todo esse lado direito, junto com aqui o púlpito, se converte. Eu acho que já é mais, eu acho. Não é? E até o banco aqui da frente, aqui até o quinto banco, de lá para cá, daqui para lá ninguém se converteu, mas aqui todo mundo, esse banco direito, essa galera toda aqui, a maioria se converteu. É mais luz ou menos luz? Mais luz. O que eu quero que você entenda é, pela regra, pela lógica e pela matemática, quanto mais pessoas frequentam a igreja, teoricamente, deveria existir mais santidade. A gente levanta a bandeira da ideia de que, segundo o censo do IBGE, o Brasil, hoje, acho que 40% da população é cristã. Quase metade da população do Brasil. Preste atenção, quase metade da população brasileira hoje é cristã. Você imagina? Deveria ser mais luz ou menos luz? Deveria ser mais perdão ou menos perdão? Deveria diminuir o aborto, o homossexualismo e a inadimplência, sim ou não? Por que tem mais gente se convertendo ao frequentar a igreja e menos a sociedade evolui? Sabe por quê? Porque você continua sendo a mesma pessoa de quando você não era crente. Você precisa mudar. Eu estou procurando uma geração de pessoas, um grupo de jovens. Eu estou procurando um jovem que queira fazer uma faculdade, se preparar, se especializar para servir a obra de Deus. Eu não conheço. Se você fizer uma pesquisa com um grupo jovem aqui, a maioria querem se formar na faculdade, mas a maioria querem fazer concurso público para servir o Estado corrupto. Ninguém
quer se tornar enfermeiro para fazer curativo em pessoas de rua. A gente não está afim de mudar a história da sociedade. A gente não dá dízimo e oferta na expectativa de reverter essa grana com o propósito de mudar a sociedade por justiça social. Nós queremos dar dízimos e oferta na expectativa da possibilidade de Deus nos dar em dobro e retorno. Se nós temos a compreensão de fazer alguma coisa para Deus, para ganhar de volta, isso não é amor, é barganha. Então, possivelmente, a maioria das pessoas que são fielmente dizimistas e ofertantes tem um sentimento de troca e não de amor. Então, se enquanto ainda não houver amor no nosso coração por tudo que fazemos, se Deus não é a prioridade, nós nunca seremos relevantes na sociedade. A Vila Kennedy, existem mais de 250 denominações evangélicas. A Vila Kennedy, pastor, existem mais de 250 denominações evangélicas, de todas as espécies. Se as 250 denominações evangélicas se unissem e cada uma ofertasse para um fundo R$200, R$200 vezes 250 é 50 mil reais. R$200 para uma igreja não é nada. R$200 vezes 250 é 50 mil. É um bom valor, sim ou não? Sim. Você pega 50 mil reais, invade um galpão tipo do Mercado Rio, não sei se vocês conhecem ali a Vila Kennedy na Vinda Brasil. Pega aquele Mercado Rio e começa um projeto social para tirar as crianças da rua ociosas que futuramente poderão deixar de ser traficantes. Você muda a violência da comunidade não orando de joelhos, também orando de joelhos. Você muda a cultura da comunidade quando o meu coração passa a dividir a ideia com o meu irmão. Mas a gente precisa de mudar. A igreja evangélica tem o poder de mudar o Brasil, tem o poder de controlar o poder. Mas infelizmente nós queremos unicamente ter o poder. Quem está entendendo, diga amém. Infelizmente, você imagina você pegar a mão de obra. Você tem 50 mil mãos. Você pega a mão de obra, você pega a mão de obra dos crentes. Aqui possivelmente deve ter enfermeiro, cabeleireiro, manicures, protéticos. Aqui deve ter possivelmente advogados ou quem trabalha com, contatos com médicos, dentistas ou quem trabalha com. Aqui deve ter dezenas de pessoas, administrador de empresa, contabilidade, gente que trabalha com, ou professores ou com gente que trabalha com. Aqui deve ter professor de educação física, de história, matemática ou gente que trabalha com. Aí você pega os 50 mil reais para cair os custos, você pega a mão de obra qualificada desses crentes. Que crentes? Crentes que se formaram e quando se formaram disseram que era para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aí você faz um projeto, você muda a história da comunidade da Vila Kennedy. Aí você imagina para os comércios, mercados, farmácias, vendo a igreja atuando de forma mais efetiva, na unidade, no amor e maciça. Eu creio na igreja. Aleluia. Aí você junta um cacete de pastores num café e você propõe isso. A primeira pergunta é: quem vai ficar com dinheiro? Qual é o nome da igreja que vai levar? Não interessa o cargo que a gente tem. Eu preciso mudar. Não interessa quem você seja. Você precisa mudar. Eu vou fazer mais uma vez essa pergunta, sem esse ambiente de emoção. E eu te pergunto: quantos além de mim aqui essa noite querem mudar? Diga eu. Essa mudança, possivelmente, ou quase que garantidamente, passa por um primeiro processo de rebentar contigo. Quando eu deixei Jesus governar a minha vida, eu perdi título, eu perdi emprego, eu fiquei solteiro, eu fui deixando todas as coisas que eu achava que era grande prioridade para a minha vida. Então eu perdi a imagem que eu construí, eu tive que rebentar com o meu ego, com o meu orgulho, com as minhas vaidades. Eu tive que abrir mão de valores financeiros. Nesse processo eu fui destruindo a minha autoimagem. E eu comecei a ter coragem de confessar os meus pecados. Eu comecei a ter coragem de dizer quem eu era. E conforme eu fui andando para a luz mais me mostrava quem eu era. E quanto mais eu me aproximava da luz, mais as minhas trevas eram expostas. E mais ainda eu tinha vontade de me santificar. Mais eu tinha vontade de pedir perdão. Mais eu tinha vontade de dizer a vida errada e confusa que eu vivi. Resumo: eu perdi tudo. Eu estou dizendo que vai acontecer contigo? Não. Eu não quero te emocionar. Você precisa de saber
que você andou por um caminho tão longe de Deus, mesmo estando na igreja, que Deus, para te trazer de volta para o lugar, Ele vai ter que te arrancar. Ele vai ter que te arrancar. E se você quiser, Ele pode fazer isso hoje na sua vida. O teu casamento pode mudar se a sua mente mudar. A tua família, a tua casa, e tudo que você tem pode mudar se a sua mente mudar. Tudo pode mudar se eu aceitar mudar. O processo do reino é Deus reinando, Deus no controle, Deus tendo autoridade, Deus sendo o dono, o chefe, o cabeça. Para isso eu tenho que pedir perdão, perdoar, liberar a mágoa, arrancar de mim vaidade, orgulho, título. Aí Jesus brilha. Depois disso eu comecei um culto na minha casa. Fiz um caminho de humilhação gigante. Depois disso eu comecei um culto na sala da minha casa com 3 pessoas. Em algumas semanas a gente tinha 80 pessoas. Algumas semanas já não cabia mais ninguém, os vizinhos já estavam saturados porque as motos, os carros paravam nas portas. Aí todo mundo começou a reclamar. A gente foi para um salão de festa. Em algumas semanas tinha 300. Algumas outras semanas 400, 500. E chegamos em culto com 600 pessoas. Simplesmente falando do arrependimento. Um avivamento começou na Vila Kennedy. Uma restauração começou a acontecer nas casas. Um grupo de jovens começaram a confessar pecado, que abortaram. Jovens que já tinham se perdido. Meninas de igreja que namoravam pessoas de fora da fé. Um monte de confissão de pecado começaram a acontecer porque alguém precisou de santificar. A tua santificação vai transformar o ambiente onde você vive. Hoje eu pastorei uma igreja, nós estamos indo para a quinta casa que a gente está reformando. Nós entregamos um número considerável de cestas básicas todos os meses. E se você saltar na praça da Vila Kennedy e falar assim, eu sou amigo do pastor Maio, qualquer mototaxista te leva para casa. Porque eu quero ser representante de Cristo na terra. Todo mundo. Um dia desse um pastor me ligou de madrugada e falou, mas pastor Maio, me assaltaram o meu carro, levaram o meu carro. Eu falei, deixa amanhã sair que eu vou tentar procurar. Desci na esquina da minha casa, o carro estava parado. Eu disse para os traficantes, eu quero levar esse carro, porque esse carro é de um pastor amigo meu. E eu sei que vocês têm o hábito de possivelmente pedir resgate, só que eu não vou pedir resgate nenhum, porque eu estou aqui para representar Jesus. Peguei o carro e levei para casa, liguei, pastor, o carro está comigo. Ele disse, muito obrigado. Outro dia um grande amigo meu ligou para mim, que trabalha na Uber como renda extra, falou, pastor Maio, roubaram meu carro, pelo amor de Deus, o seguro está atrasado, eu vou ter um problemaço, estou pagando a prestação, 1.000 e pouco, desesperado, eu disse, venha para cá para casa. Deixei ele lá em casa, porque ele tinha um aspecto assim, grotesco. Deixei ele lá em casa, disse assim, deixa eu descer. Desci, fui, procurei, o carro estava lá, tinha uns 5 traficantes ao redor. Eu disse, bom dia, eu moro aqui. Ele disse, que isso, pastor, eu estou ligado, eu sei quem tu é, pô, barbudo e tal, não sei o quê. Não, estou ligado. Eu falei, então, é isso aí, esse carro aqui é de um amigo meu, eu quero levar esse carro. O que estava dentro do carro desesperou e falou assim, não foi nem eu, não sei o que e tal. Eu falei, não quero saber, eu só quero levar um carro. Peguei, ele disse, não, pastor, tem um negócio aí dentro. Eu disse, tudo bem, tira lá 5 minutos, eu espero aqui na esquina. Eu sou a autoridade. Não sou autoridade porque eu uso gravata. Eu sou autoridade aos demônios. Eu não quero ser autoridade sobre você. Eu não quero mandar em você. Eu não quero controlar a sua vida. Eu quero amar você. E eu quero que você me ame. Aqui, você não é autoridade coisa nenhuma. Você é irmão. E como irmão, você exerce amor. E por amor eu me submeto. Entende? Não por autoritarismo. Eu me submeto por amor. Eu me submeto ao amor. Agora, aos demônios, eles precisam de submeter a nós. E eu disse, eu quero levar o carro. Ele disse, não, tudo bem e tal. Eu esperei. Voltou o carro. Ele disse, não, vê o que tem, o que não tem. Eu falei, não, estou levando o carro. Quando eu cheguei no amigo, o amigo falou, não, tá tudo tranquilo, tá tudo aqui. Só falta meu celular, mas já tá bom pra caramba. Eu falei, não, vou voltar lá. Voltei lá e falei, irmão, celular do amigo. Ele disse, não, demorou, sobe aqui na moto. Subi na moto, fui lá para dentro da boca de fumo, falei, eu quero o celular. Aí estava o caso de quem roubou. Eu disse, não, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa, porque possivelmente a minha imagem ia representar alguma retaliação para essas pessoas. Não, me perdoa. Eu falei, eu só vou te perdoar se você se arrepender. Não adianta você te perdoar desse crime se você vai continuar cometendo outros. Você precisa se arrepender. A igreja só vai conseguir exercer a influência e a autoridade que a gente tem quando nós nos humilharmos perante ao Senhor. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados,
eu sararia a sua terra. A sua vida não anda, não é porque você está fazendo sinceramente coisas no sentido errado, é porque as suas escolhas são completamente erradas. Deixa eu te encerrar dizendo o seguinte: você não é vítima da vida. Pode ser que você entrou aqui se sentindo um pobre coitado, como se fosse uma vítima da vida, porque você sofre tudo que você faz dar errado. Você não é vítima da vida. Não existe sorte e azar, e não existe destino. Você é o que você escolhe. Você casou mal, você teve filho na hora errada, você não escutou o conselho dos seus pais, você escolheu o emprego errado, você saiu do emprego errado, você fez tudo errado, você saiu da igreja, você mudou o caminho, você fez uma rota diferente, você quis o caminho da vaidade, do orgulho, guardou mágoa, cheio de vaidades. O que aconteceu? Você está tendo uma terra improdutiva, mas se nós nos desviarmos dos nossos caminhos e se humilhar, Ele vai sarar a nossa terra. Eu quero fazer um convite a vocês de cara limpa. Você não se arrepende quando você chora. Você se arrepende quando você muda. De cara limpa. Eu queria convidar vocês, se descer do seu lugar, aqui, de orar com você aqui hoje. Assim como eu fui livre da masturbação, assim como eu fui livre da fornicação, assim como Ele me livrou da pornografia, assim como Ele me deu coragem de perdoar quem me fazia mal, assim como Ele me encheu de graça para pedir perdão para um monte de gente que eu ofendi. Deus quer fazer isso na sua vida hoje. E encerro esse último convite fazendo a seguinte fala: a verdade é o único caminho para caminhar com Jesus. Escute, a verdade. Quando Jesus encontra uma mulher samaritana na beira do tanque, Ele fala com ela, ela diz: não, como é que pode tu, homem, falando comigo, pedindo água, aquela história. Jesus fala: se tu soubesse quem te pede, tu pediria água, eu te daria uma água que você nunca mais daria ter sede, sim ou não? Aí Jesus fala: vai lá e chama o seu marido. Ela fala assim: eu não tenho marido. Jesus diz para ela: dissestes bem. Essa expressão no original, dissestes bem, significa dizer disseste com verdade. Quando você lê na Bíblia a palavra dissestes bem, a Bíblia está querendo dizer dissestes com verdade. Quando Jesus fala para a mulher samaritana que ela disse que não tinha marido, Ele está dizendo: você disse a verdade. Ela disse a verdade para Jesus. Depois Jesus não segue na conversa com ela e diz o seguinte: ela pergunta: onde é que a gente tem que adorar? Porque um diz que é ali, outro é aqui, não sei o que. Jesus diz o seguinte: adoração, querida, o que vale é aquela que é feita em espírito e em... Jesus diz para aquela mulher que a adoração que valia era aquela que era feita no espírito e com... diga verdade. Verdade. Numa conversa breve entre uma prostituta e Jesus Cristo se encontra o principal segredo da vida na adoração em Deus. O maior segredo da adoração, Jesus fala com uma prostituta. E Ele diz o seguinte: Ele diz: verdade é o que eu espero de quem se aproxima de mim para me adorar. Gente verdadeira. Escute uma coisa: Jesus não está esperando a adoração de gente perfeita. Jesus está esperando a adoração de gente verdadeira. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que você faz. Ele sabe como você vive. Ele sabe o que você pratica. Ele sabe tudo. Ele só quer que você diga a verdade para Ele. Então, diante desse papo, eu queria te convidar mais uma vez. Se você quiser sair do seu lugar, eu queria orar com você aqui. Entenda. Se puder ajudar, entenda que quem está saindo do lugar para vir aqui na frente está dizendo o seguinte: Senhor, eu quero mudar. Quem está saindo do lugar e está dizendo: Senhor, eu estou em pecado e quero me arrepender. Uma geração se levanta nessa hora. Seja você a idade que você tiver. Se você está em conflito com a sua esposa, saia do seu lugar e venha para cá. Seja você da idade que você tiver, do cargo que você tiver. Se você precisa de restaurar uma relação com teu marido, saia do seu lugar e venha para cá. Você que tem dificuldade com mentira, masturbação, pornografia, você que tem dificuldade com impureza sexual, saia do seu lugar e venha para cá. Eu estou chamando os pecadores, é importante que você saiba, tá? Eu não estou fazendo nenhum processo no sentido de dizer que todo mundo que está aqui vai vencer na vida no sentido de ser. Eu estou dizendo que as pessoas que estão aqui na frente serão completamente capazes de viver uma vida honesta, sincera, bem relacionada, adaptada e capaz de ser gente. Aleluia!
Ministério do Louvor pode me ajudar. A igreja se põe de pé e estamos encerrando. Espírito Santo, vem aqui, mano. Espírito Santo. Glória. Deus. Tem adolescente aqui já não chora. Um novo grupo jovem vai nascer. Oh, Jesus. O incêndio do Senhor vai entre nós. Comece a orar. Comece a orar. Essa oração é uma oração de perdido. Você que está aqui na frente faz uma oração de arrependido, dizendo: Senhor, eu não consigo perdoar, Pai. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não estou conseguindo, Senhor. Você que está aqui na frente faz aquela oração de arrependido, dizendo: Senhor, eu sei que eu tenho que parar com isso, mas eu não estou conseguindo, me ajuda! Glória. Você que está aqui na frente, diga: Senhor, eu não consigo largar meu egoísmo. Eu não estou conseguindo pedir perdão, Pai. Eu estou com ego, eu estou com orgulho. Deus está esperando você com santidade, porque Ele sabe que você é pecador. Ele só quer que você fale a verdade. Ele só quer que você fale a verdade. Ele só quer que você fale a verdade. Ele quer te tornar livre, 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 livre. Seja livre dos tormentos, da angústia, da vaidade, do orgulho, do ego. Em nome de Jesus, se derrame no altar. Seja quebrada as cadeias, em nome de Jesus. Toda maldição hereditária da tua vida seja destruída nessa hora. Vocês vão casar, vocês vão ser felizes, vocês não vão se divorciar. Em nome de Jesus. Vocês não terão hipertensão porque seus pais têm. Vocês não vão ter câncer porque seus pais tiveram. Vocês não terão diabetes porque seus pais têm. Toda doença hereditária eu destruo nessa hora. Nós quebramos as cadeias das trevas. Nós chamamos a luz porque tem luz. Nós chamamos a luz porque tem luz.
Mais do que o espírito da morte. O espírito suicida, pastor. Jovem adolescente, jovem, meninas, desejando a depressão de forma que querendo morrer. Em nome de Jesus. O espírito da morte está roubando a casa dos seus filhos, a rede social dos seus filhos. O espírito de suicídio. Nessa hora, o Pai está dizendo para você: você nasceu para viver. Você nasceu para viver. Jesus morreu para nos dar vida. Eu declaro nessa hora, em nome de Jesus, que toda cadeia seja destruída nessa hora, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, você nasceu para a vida. Seja destruído todo o espírito do mal, tudo aquilo que te aprisiona e te cerca, todo o espírito da depressão. Seja livre para sonhar, seja livre para amar, para casar, para ter filhos, para desejar o que Deus deseja para você. Em nome de Jesus, como autoridade nessa terra, eu te libero e eu te permito, pelo poder do nome de Jesus, a ser livre do tormento, ser cheia do Espírito Santo, cheia de prazer pela vida, encontrar prazer nas flores, encontrar prazer no céu azul, encontrar satisfação na maternidade. Em nome de Jesus, você nasceu para viver. Seja livre em nome de Jesus. O Espírito Santo está fazendo uma obra nessa noite. Você não tem noção do que o Pai está gerando aqui agora. Espírito de homossexualismo. Meninas querendo ser lésbicas. Meninas novas se atraindo por outras meninas. O Espírito do Senhor está entre nós. Em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Você sabe que eu não tenho aliança nas trevas. Nessa hora, todas as trevas sejam dissipadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Os demônios precisam se submeter à autoridade do Senhor. Em nome de Jesus, que sejam quebrados nessa hora. Espíritos de homossexualismo sejam destruídos nessa hora. Sejam destruídos nessa hora. Deus marcou um encontro com a gente. Em nome de Jesus, seja livre. Livre para amar. Livre para perdoar. Você precisa de perdoar sua sogra. Você, sogra, precisa de perdoar sua nora. Você precisa de perdoar seu genro. Você precisa de perdoar seu sogro. Você precisa de perdoar seu pai, sua mãe, sua